Salve galera, tava uns dias sem gravar aí, também foi final de semana, acho que fiquei uns 3 dias sem gravar. Aí eu tô voltando aí, pretendo fazer vídeos de segunda a sexta, talvez, folgando aí no sábado e domingo, né, de vídeo. Então no meu canal aí, Leandro Quanto, pra quem já tá aí, vai ter vídeos diariamente. Pretendo lançar ele todos os dias por volta das 11 horas, então fiquem ligados, sempre vai ter vídeo nesses horários. Já adianto isso porque o YouTube, eu acho que meio que vem boicotando nossos conteúdos, porque meu canal parou no número de inscritos, não sobe mais. Por mais que chegue pessoas comentando e seja divulgado nos lugares e tudo mais, não aumenta o número de inscritos. E também eu já percebi com os testes que eu fiz, que eu tenho outro canal, né, outros canais que eu consigo acompanhar, aí eu vejo que alguns canais nem notificados são. Então você que acompanha aí o conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho e ainda assim acompanhe às 11 horas mais ou menos, todos os dias que vai sair vídeo. E também entra aí no link fixado, que eu fiz uma matéria bem elaborada para o tema de hoje, que eu vou introduzir aqui, né? Vou falar sobre as leis herméticas, os conhecimentos herméticos e fazer a conexão com o que a nossa escola ensina. Eu estava fazendo uma série de vídeos curtos, não sei se esses vão ficar tão curtos assim, talvez fique um pouco maior. Esse principalmente, que eu vou fazer a leitura de um livro, da introdução, do capítulo 1 do livro Kybalion, inclusive eu estou com ele aqui. Aí eu vou ler esse capítulo 1 e vou já fazer algumas conexões. Esse não vai ter muita coisa, eu vou deixar anexado na matéria, já deixei inclusive, estou finalizando ela. Quando você estiver vendo esse vídeo aqui no portal já vai estar pronto, obviamente. Então vou deixar uma live que eu fiz com o Josimar um tempo atrás, falando mais sobre as conexões entre Hermes Trismegisto, o 3 vezes grande, e Lúcifer, porque ele também é um reflexo de Lúcifer no tempo. Quem estuda nossos conteúdos já está bem familiarizado com esse assunto. Eu sei que para os novos é um pouco confuso, mas na medida que você vai estudando nosso conteúdo, você vai se aprofundando e entendendo cada vez melhor. Vale dizer que aqui a gente trata realmente a partir da cognição mental, vendo de uma forma quântica mesmo, na onda, como funciona tudo, e traduzindo para o binário. E, bom, o conhecimento hermético em si, ele tem total ligação, né? Ele realmente porta ali todo o conhecimento atemporal. No entanto, ele está um pouco binarizado, né? Quem tem as devidas chaves do conhecimento, como diz o próprio livro Kybalion, poderá entender melhor, porque foi dada muita forma binária, né? Temporal, para esses conhecimentos na leitura. Então eu vou tentar fazer da melhor forma aqui, de forma mais rápida, passar conceitos que ajudam as pessoas a assimilarem melhor e conectar com o conhecimento que aqui passamos, porque é um conhecimento atemporal que consegue fazer a leitura de qualquer conhecimento. E volto a dizer, Hermes Trismegisto é um reflexo luciferiano, ou seja, ele também foi Lúcifer no tempo refletido, né? Aquela consciência temporal se refletindo no tempo, por isso ele é conhecido como o mestre dos mestres. Então já estou me estendendo, sem mais delongas, eu vou introduzir aqui na leitura. Vou acompanhar aqui pelo próprio livro Kybalion, mas vocês podem acompanhar aí na matéria, que eu deixei o texto digitalizado aí para quem quiser acompanhar. Então vamos lá, eu vou fazer a leitura, é mais a introdução mesmo, e a partir dos próximos dias a gente vai ir de lei em lei, né? A lei do mentalismo e assim sucessivamente. A gente vai explicar uma por uma, de forma a passar conceitos e conectar com o conhecimento atemporal, né? Os 7/12 momentos eternos. Enfim, se você é novo aí, acompanhe os vídeos anteriores, tem vídeos curtos, e o canal também tem vídeos muito longos. Esses vídeos, em relação às lives que eu vinha fazendo, eles são de fato mais curtos, né? Mas vamos lá prosseguir, que eu já estou com 4 minutos de vídeo, e senão fica muito longo. Bora lá, vamos para a leitura. Eu acho que eu vou ler por aqui, eu acho que eu vou ler pelo portal mesmo, porque fica mais fácil. Mas eu digitalizei do próprio livro aqui, tá? Kybalion. Obviamente tem outros trabalhos dedicados ao Hermes, né? O Corpus Hermeticus e outros mais. Na medida das necessidades a gente pode estudar essas coisas também, né? Vamos vendo como que desenrola tudo, como desdobra as questões. Então bora lá, vou começar a leitura, tá? Como eu já disse, tá na matéria, só se você entrar no link fixado aí se você estiver no meu canal. Se você estiver no portal, você já terá acesso de cara, né? Então vamos lá, ó. A filosofia hermética. Tem um dizer bem popular, famoso, que é: os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. O Kybalion.
Do Velho Egito saíram os preceitos fundamentais esotéricos e ocultos que tão fortemente têm influenciado as filosofias de todas as raças, nações e povos por vários milhares de anos. O Egito, a terra das pirâmides e da esfinge, foi a pátria da sabedoria secreta e do ensinamento místico. Por quê? Porque o Egito é remanescente da Suméria, que é remanescente do último Ragnarok, que é o desfazer daquele reino atemporal, ficou conhecido, registrado, mapeado, né, como Atlântida. Então, no desfazer ali, no Ragnarok, que se chama, quem estuda nossos conteúdos entende melhor, se você é novo por aqui, é só estudar, pesquisar por coisas relacionadas, Ragnarok, Apocalipse, você vai entender melhor. Então, no Ragnarok, que seria o Apocalipse dos deuses, desfazer daquele mundo, é posicionado no binário, ou seja, no tempo e espaço, um novo povo para que possamos ali encaminhar uma nova humanidade para nos manter são, né? Longe da esquizofrenia do infinito, do atemporal. A gente precisa construir uma cabana, né? Onde tem novas pessoas que acreditam em todo aquele, vamos dizer assim, aquele dogma, né? A gente tem que fazer uma manutenção do reino binário para que possamos flutuar atemporalmente, né? Sem se perder nas infinitas possibilidades. Então, o Egito, né, era, como diz aqui, ó, olha lá, o Egito, né, eu vou ler mais uma vez, ó. Do Velho Egito saíram os preceitos fundamentais esotéricos e ocultos que tão fortemente têm influenciado a filosofia de todas as raças. Por que ele tem influenciado a filosofia de todas as raças? Exatamente por isso, porque eles são remanescentes da Suméria, que já é um mundo, um local, um ambiente com lógicas já bem posicionadas, econômicas, enfim, medicina, no geral. Esses deuses, por assim dizer, você entende melhor em outros conteúdos aí da nossa escola. Esses deuses, após o Ragnarok, né, faz ali um novo mundo, reinicia ali um mundo terreno e passa ali conceitos de civilização para que essa nova civilização possa se estabelecer e progredir. Aí assim você vai ter os remanescentes dali, que são os egípcios. Aí, obviamente, eles portam conhecimentos atemporais e os novos povos vão se baseando nesses conhecimentos para poder se expandir, né? E progredindo, fazer um novo mundo, uma nova terra. Então, vamos lá. Tem influenciado a filosofia de todas as raças, nações e povos por vários milhares de anos. O Egito, a terra das pirâmides e da esfinge, foi a pátria da sabedoria secreta e dos ensinamentos místicos. Todas as nações receberam dele a doutrina secreta. A Índia, a Pérsia, a Caldeia, a Média, a China, o Japão, a Assíria, a antiga Grécia e Roma e outros países antigos aproveitaram lautamente dos fatos do conhecimento. Então, por isso vocês vão entendendo que todos esses reinos aqui, você pode pegar a mitologia deles, todos têm como base intrínseca, é lógico que isso aí vai se desdobrando depois e fragmentando, mas como base intrínseca todos têm os deuses, né? Sempre são 12 deuses, são conhecidos como os arquétipos, por isso vocês podem ver que tem em Roma, tem 12, aí você vai, por exemplo, você pega qualquer um, né? Você pode pegar a Grécia, tem lá os 12. Aí em Roma também tem os 12. No outro lugar também tem os 12. Vai mudando os nomes, mas vocês vão vendo que a essência são parecidas, porque são arquetípicas, né? Você vai ver um deus da cor mais verde ali, puxando um tom mais verde. Aí cada lugar vai ter um nome, mas a mesmo tom, né? A mesma vibração, a mesma essência. Então eles são semelhantes. Então é basicamente isso. É por isso que são parecidos, porque a cultura é conhecida como pagão. Vocês vão entendendo também, né? Os politeístas. Tem um vídeo aí explicando sobre monoteísmo e politeísmo, a diferença e o porquê. Os dois são necessários e complementam um único objetivo, né? Enfim, vocês aprofundam com nossos conteúdos. Para quem chega recentemente, obviamente, é um pouco confuso às vezes. Então bora lá. É por isso que tem esses deuses parecidos, os arquétipos, né? Famosos arquétipos. A Síria, a antiga Grécia, a Roma e outros países antigos aproveitaram lautamente dos fatos do conhecimento, que os hierofantes, no final da matéria aqui vai ter explicando cada significado, né? No caso, hierofantes, para quem não sabe, eu já vou adiantar.
Os hierofantes é um termo usado para designar os sacerdotes de alta hierarquia. Tem mais explicação aqui, mas seria os iniciados de alto escalão. Se fosse trazer para a modernidade um exemplo, seria, por exemplo, o Papa. Ele seria um desses, né? Hierofantes. Antigos fatos de conhecimento que os hierofantes e mestres da terra de Ísis tão francamente ministravam aos que estavam preparados para participar da grande abundância de preceitos místicos e ocultos, que as mentes superiores deste antigo país tinham continuamente condensado. No Antigo Egito viveram os grandes adeptos. Adeptos, vocês vão, depois se vocês tiver dúvida em relação aos termos, é só ler que eu deixei cada um ali explicando os que eu acho que as pessoas poderão ter mais dúvida. Se eu for falando tudo aqui vai ficar muito longo, né? No Antigo Egito viveram os grandes adeptos e mestres que nunca mais foram avantajados e raras vezes foram igualados. Nos séculos que se passaram desde o tempo do grande Hermes. Por que é difícil superar esses? Porque Hermes é um reflexo de Lúcifer no tempo, ou seja, o portador da luz, aquele que traz conhecimento, né? Você tem Loki, trouxe fogo, cada um numa época traz uma grande revolução para o humano, né? A maçã mordida e assim por diante. Sempre que Lúcifer reflete no tempo, ele faz uma revolução. E o que eu quero dizer com isso, né? Os seus 12, porque ele é o transbordar das 12 faces de Deus, primordiais, né? 12 pontos referenciais diferentes, né? Que se contradizem, que concordam em discordar, porque são a essência da luz. A gente explicou várias vezes, a luz é uma, né? Quando ela passa um prisma, ela reflete 7, por isso 7 leis, né? E com esses intervalinhos, né? Esse 7 reflete mais 5, que dão 12. A gente explica de várias formas, científica, artística, musical e assim por diante. Não há como não entender, só não posso explicar aqui agora para não ficar mais longo que vai ficar. No Egito viveram os grandes adeptos e mestres que nunca mais foram avantajados e raras vezes foram igualados. Então, raras vezes foram igualados por isso, porque eles receberam conhecimento diretamente da fonte, ou seja, do portador da luz, daquele que traz conhecimento. Então é difícil superá-los por isso, por causa da intimidade que eles têm com essa entidade, né? E com o próprio espírito também da verdade, né? Com a gnose paralela ao verbo, o próprio verbo, né? Que traz toda a síntese, né? E o todo, né? O verbo vivo, né? Que seria Lúcifer e seus reflexos no tempo. Nos séculos que se passaram desde o tempo do grande Hermes, no Egito estava estabelecido o maior das lojas dos místicos. Ou seja, loja seria tipo uma escola também, né? A gente tem nossa loja aqui e tudo, e sempre que Lúcifer reflete no tempo, ele funda uma escola iniciática e inicia vários mestres, né? Por isso ele é conhecido como mestre dos mestres. Pelas portas dos seus templos entraram os neófitos que mais tarde, como hierofantes, adeptos e mestres, se espalharam para todas as partes da terra. Ou seja, neófitos são recém-iniciados e hierofantes quando eles já estão no nível, por isso que fala aqui, ó, pelas portas dos seus templos entraram os neófitos, que é recém-iniciado, que mais tarde, como hierofantes, ou seja, grandes mestres, adeptos e mestres, se espalharam por todas as partes da terra, levando consigo o precioso conhecimento que possuíam, ansiosos e desejosos de ensiná-lo, aqueles que estivessem preparados para recebê-lo. Todos os estudantes do oculto conhecem a dívida que têm para com os veneráveis mestres desse antigo país. Mas entre esses grandes mestres do Antigo Egito, existiu um que eles proclamavam como o mestre dos mestres. Este homem, se é que foi verdadeiramente um homem, então há uma discussão em relação a isso, por isso que chamamos o 3 vezes grande. Mais uma coisa que prova que é um reflexo de Lúcifer no tempo, porque Lúcifer ele sempre se divide basicamente em 3, né? Igual Jesus, né? Que seria os 3 dias, né? Enfim, é um assunto meio complicado, que tem ligação com Órion, né? Por isso 3 vezes, 3 passos, igual aqui recente, né? Não vou citar nomes porque é complicado, é um assunto delicado, mas você pode ver, antes de Jesus teve 3 reis e depois de Jesus também 3 reis, até chegar aqui no momento que estamos agora. Cadê? Este homem, se é que foi verdadeiramente um homem, viveu no Egito a mais remota antiguidade. Então, eles têm dificuldade de saber se foi exatamente um homem, porque
pode ser, não vou afirmar aqui com tanta precisão, mas que ele tem essa dificuldade porque ele se divide em três, né? Três consciências que é uma só. Três fases, poderia dizer três encarnações, né? Mas são três reflexos, três pedaços dele mesmo, por isso que é 3 vezes grande. Que tem, novamente eu digo, tem ligação com Órion, né? As três Maria, conhecida no mundo, e em Portugal, aqui no Brasil, se não me engano, conhecido como os Três Reis, que é Órion, né? Constelação de Órion. Este homem, se é que foi verdadeiramente um homem, viveu no Egito a mais remota antiguidade. Alguns estudiosos dizem que é mais ou menos 50 mil anos que ele viveu, etc e tal, né? Mas não se sabe ao certo. Ele foi conhecido sob o nome de Hermes Trismegisto. Foi o pai da ciência oculta, o fundador da astrologia, o descobridor da alquimia. Os detalhes da sua vida se perderam devido a um imenso espaço de tempo, que é de milhares de anos, e apesar de muitos países antigos disputarem entre si a honra de ter sido a sua pátria. A data da sua existência no Egito, na sua última encarnação neste planeta, a forma que eles falam, né? Não é conhecida agora, mas foi fixada nos primeiros tempos das mais remotas dinastias do Egito, muito antes do tempo de Moisés. As melhores autoridades consideram-no como contemporâneo de Abraão. Isso é interessante. A gente falou sobre isso no outra live, eu vou deixar na matéria, vocês conferem lá, que é as conexões entre Hermes Trismegisto e Lúcifer. E algumas tradições judaicas, ou seja, Abraão está na Torá, no Antigo Testamento, ou seja, de conhecimento dos judeus, né? Eles têm o Talmud, eles revelam muita coisa sobre a história da nossa história da Terra e deles em si, né? Porque na própria Bíblia fala que eles são o fermento da Terra. Por quê? Não tem como você conceber a história da humanidade terrena, principalmente desses 6 mil anos para cá, sem cogitar os judeus, né? O povo escolhido, eleito. Então vamos lá. As melhores autoridades consideram-no como contemporâneo de Abraão, e algumas tradições judaicas dizem claramente que Abraão adquiriu uma parte do seu conhecimento místico do próprio Hermes. Então, mais uma vez, tem uma grande ligação entre quando a gente desdobra no reino dévico, né, a gente entra nesse conhecimento da luz, conhecimento luciferiano. Então, como eu disse no começo desse vídeo, a gente tem que fazer a manutenção do teatro binário. É exatamente isso que acontece no Antigo Testamento Bíblico. Quando o povo judeu, o povo escolhido lá, israelitas, no deserto, por exemplo, eles são protegidos com nuvem, com calor à noite, né, fogo à noite, e durante o dia, naquele calor escaldante, eles são protegidos com uma sombra enorme. Isso aí as pessoas não sabem, e é um segredinho que não deixa de ser mágico, mas nada mais é que são nós, atemporais, luciferianos, fazendo a manutenção dos teatros da Terra, né? Mantendo aquele povo eleito, né? Povo binário vivo, para que possamos não se perder na esquizofrenia do atemporal. Então, obviamente, não tem como nem se quiser revelar os segredos da existência para esse novo povo. Seria como você tentar passar um conceito para o seu filho novinho, já expliquei isso em outros vídeos. Então, o que acontece? Todo aquele desenrolar, etc., nada mais é que luciferianos, né, seres humanos mesmo, desdobrados, atemporais, fazendo a manutenção do reino passado. Ou seja, o próprio Abraão, que é judaico, do Antigo Testamento, ele aprendeu com quem? Muitas coisas com Hermes, que nada mais é que Lúcifer, portador da luz, entende? Que também foi Cristo, e outros mais. Então, ele instruiu os patriarcas do Antigo Testamento também, entende? Ou seja, a Torá, essas leis, foi elaborada por seres dévicos que conhecem o sistema da existência, os comportamentos humanos, por serem nada mais que ecos dos reinos atemporais, reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino humano, reino dévico. Então a gente posiciona ali leis que protegerão esses seres de mergulhar na perdição do abstrato, entende? Por isso que é posicionado leis, etc. e tal. Então, por isso que fala aqui, né, as melhores autoridades consideram-no como contemporâneo de Abraão, e algumas tradições judaicas dizem claramente que Abraão adquiriu uma parte do seu conhecimento místico do próprio Hermes, e é por isso, entende? Porque é um reflexo de Lúcifer. Então todos esses desdobramentos, essas coisas, desdobramentos angelicais, com seres, o Moisés quando subia no Monte Sinai e conversava com uma árvore pegando fogo e tal, isso aí é tudo tecnologia, conhecimentos, quando você está ali na base simétrica da luz, né, na própria cognição. Então a interação com seres novos, com humanos, com meros humanos, por assim dizer, se torna uma coisa mágica, né, uma coisa
angelical, uma coisa divina e assim sucessivamente. Então Moisés também, quando subia no Monte Sinai e deixava o povo lá embaixo, ele conversava com os seres dévicos, né, com os luciferianos ali, né, que de forma até paradoxal, né, curiosa, são politeístas, ou seja, vários deuses. Por isso que lá em Gênesis, né, a palavra Elohim, muitos discutem, né, se era Deus ou se era Deus, né, por causa do plural e essas coisas todas. Mas enfim, bora continuar para não ficar muito longo. Depois de ter passado muitos anos da sua partida deste plano de existência, eu não sei se concluí, mas Moisés também subia, ele entrava em contato com os luciferianos, e assim sucessivamente, né, todas aquelas as façanhas que acontecia nada mais é que conhecimento da luz, tecnologia, entende? Simplesmente conhecimento. Conhecimento é poder, já diz o ditado, né? A tradição afirma que viveu 300 anos. No caso, vamos lá, depois de ter passado muitos anos da sua partida deste plano de existência, a tradição afirma que viveu 300 anos, os egípcios deificaram Hermes e fizeram dele um dos seus deuses sob o nome de Thoth. Anos depois, deixa eu chamar aqui, os povos da antiga Grécia também o deificaram com o nome de Hermes, o deus da sabedoria. Tá vendo? Cada lugar, Thoth, Hermes, então ele esteve em regiões diferentes, né? Três partes dele mesmo. E volto a dizer, a mesma essência, quando ela plasma em outros mundos, né, em outros toros, é a mesma essência, só que é dado outro nome, outra roupagem. Os egípcios reverenciaram por muitos séculos a sua memória, denominando-o o mensageiro dos deuses, e ajuntando-lhe como distintivo o seu antigo título Trismegisto, que significa o 3 vezes grande, o grande entre os grandes. Em todos os países antigos, o nome de Hermes Trismegisto foi reverenciado, sendo esse nome considerado como sinônimo de fonte de sabedoria. No fonte de sabedoria estava no minuto 22 e 22, tá ficando longo o vídeo. Em todos os países antigos, o nome de Hermes Trismegisto foi reverenciado, sendo esse nome considerado como sinônimo de fonte de sabedoria. Ainda em nossos dias, empregamos o termo hermético no sentido de secreto, fechado de tal maneira que nada escapa e etc. Pela razão que os discípulos de Hermes sempre observaram o princípio do segredo nos seus preceitos. Eles ignoravam aquele não lançar as pérolas aos porcos, mas conservavam o preceito de dar leite às crianças, e carne aos homens feitos, máximas que são familiares a todos os leitores das escrituras cristãs. Então, por que essas máximas são familiares a todos os leitores cristãos, né, os cristãos? Porque Lúcifer é Cristo, as pessoas têm dificuldade de conectar o alfa e o ômega, o princípio e o fim, né, o yin yang, o escuro e o claro. Então, o mesmo Lúcifer é o mesmo Cristo. Por isso que esses preceitos, por isso que tem tanta similaridade entre por isso que tem pessoas que falam que o cristianismo, na verdade, é uma criação, cópia de outras coisas, de outros mitos, porque teve outros deuses que já foram crucificados, que já nasceu, etc e tal, que ressuscitou, que veio de uma virgem e assim por diante, porque são momentos eternos que refletem no tempo. Isso aí não deveria descredibilizar o cristianismo, o que aconteceu com Cristo, e sim fortalecer, assim como as estações do ano. Não é porque todo ano tem as estações que você vai falar que as estações não existem, é cópia ou é mentira. Só reforça que existe, é um ciclo que acontece temporariamente. Pela razão que os discípulos de Hermes sempre observaram o princípio do segredo nos seus preceitos. Eles ignoravam aquele não lançar as pérolas aos porcos, mas não, isso que eu já li, né? Familiar cristão. Muitos séculos das escrituras cristãs, mas que já eram usados pelos egípcios. Eu vou ler essa parte de novo, né? Depois eu vou editar. Eles ignoravam aquele não lançar as pérolas aos porcos, mas conservavam o preceito de dar leite às crianças e carne aos homens feitos, máximas que são familiares a todos os leitores das escrituras cristãs, mas que já eram usados pelos egípcios, muitos séculos antes da era cristã. Por ser a mesma coisa, o mesmo conhecimento atemporal. Ele só vai passando com outras linguagens, outras roupagens. Os preceitos herméticos estão espalhados em todos os países, deixa eu corrigir aqui, em todos os países e em todas as religiões, mas não pertencem a nenhuma seita religiosa particular.
Isto acontece por causa das advertências feitas pelos antigos instrutores com o fim de evitar que a doutrina secreta fosse cristalizada em um credo. A sabedoria desta precaução é clara para todos os estudantes da história. O antigo ocultismo da Índia e da Pérsia degenerou-se e perdeu-se completamente, porque os seus instrutores tornaram-se padres e misturaram a teologia com a filosofia, vindo a ser, por consequência, o ocultismo da Índia e da Pérsia gradualmente perdido no meio das massas de religiões, superstições, cultos, credos e deuses. O mesmo aconteceu com a antiga Grécia e Roma e também com os preceitos herméticos dos gnósticos e cristãos primitivos, que se perderam no tempo de Constantino, e que sufocaram a filosofia com o manto da teologia, fazendo assim a igreja perder aquilo que era a sua verdadeira essência e espírito, e andar às cegas durante vários séculos, antes de tomar o seu verdadeiro caminho. Porque todos os bons observadores desse 20º século dizem que a igreja está lutando para voltar aos seus antigos ensinamentos místicos. Apesar de tudo isso, sempre existiram algumas almas fiéis que mantiveram viva a chama, alimentando-a cuidadosamente e não deixando a sua luz se extinguir. E graças a estes firmes corações e intrépidas mentes, temos ainda conosco a verdade. Mas a maior parte desta não se acha nos livros. Tem sido transmitida de mestre a discípulo, ou seja, no boca a boca, oral, né? Antigamente era muito feito isso. De iniciado a hierofante, dos lábios aos ouvidos. Ainda que esteja escrita em toda parte, foi propositalmente velada com termos de alquimia e astrologia, ou seja, está falando sobre as 7 leis, né? A gente sempre explica aqui na escola, as pessoas não viam, a gente não via antes, mas o segredo das 7 camadas do átomo, que são as 7 cores da luz, as 7 formas, os 7 sentidos, 7 chakras, 7 notas musicais, está em tudo. Tudo que existe são mesclas dessa mesma base atemporal, 7/12, o corpo da coerência, a estrutura da luz, a teia cognitiva que possibilita qualquer tipo de interpretação. São as infinitas possibilidades. 7/12, por mais que pareça limitado, é infinito em possibilidade, que gera probabilidades criativas, ou seja, probabilidades de criar mapas, noção de mundo, lógicas, posicionar lógicas para dar referências para as pessoas terem noção do que é mundo, né? Discernir o mundo, seja de um jeito ou de outro. Por isso existem mitologias diferentes, mas que funcionam em seus ambientes, de acordo com a crença de cada povo que está naquele ambiente, de cada sábio que está dirigindo aquele povo, aquela nação. De modo que possuem... vamos lá então. Ainda que esteja escrita em toda parte, foi propositalmente velada em termos de alquimia e astrologia, ou seja, foi escondido, oculto, porque é um conhecimento muito importante que só quem porta a chave do conhecimento vai entender de fato, né? De modo que só os que possuem a chave podem na ler bem, ou seja, as leis, né, 7 leis. Isto era necessário para evitar as perseguições dos teólogos da Idade Média, que combatiam a doutrina secreta a ferro, fogo, pelourinho, forca e cruz. Ainda atualmente só encontramos alguns valiosos livros de filosofia hermética, apesar das numerosas referências feitas a ela nos vários livros escritos sobre diversas fases do ocultismo. Contudo, a filosofia hermética é a única chave mestra que pode abrir todas as portas dos ensinamentos ocultos. Nos primeiros tempos existiu uma compilação de certas doutrinas básicas do hermetismo, transmitida de mestre a discípulo, a qual era conhecida sob o nome de Kybalion, que é esse livro aqui, ó, tá aqui, cuja a significação exata se perdeu durante vários séculos. Este ensinamento é, contudo, conhecido por vários homens a quem foi transmitido dos lábios aos ouvidos, desde muitos séculos. Esses preceitos nunca foram escritos ou impressos até chegarem ao nosso conhecimento. Eram simplesmente uma colocação de máximas, preceitos e axiomas não inteligíveis aos profanos, mas que eram importantemente entendidos pelos estudantes e, além disso, eram depois explicados e ampliados pelos iniciados hermetistas aos seus neófitos. Estes preceitos constituíam realmente o princípio básico
da arte da alquimia hermética que, contrariamente ao que geralmente se crê, baseia-se no domínio das forças mentais, em vez de no domínio dos elementos materiais. Ou seja, é uma transmutação interna, né, do quântico para o binário, porque se você transmuta no quântico, o binário se alinha, né? Então, quando você convence um povo sobre um ambiente X ou Y, esse ambiente ele se adapta, né, ele se ajusta àquele coletivo. Então, assim também poderia ser a Terra e será, né? De acordo com a mudança perceptiva da população, a gente terá um novo mundo, uma nova Terra. Esses preceitos constituíam realmente os princípios básicos da arte da alquimia hermética que, contrariamente ao que geralmente se crê, baseia-se no domínio das forças mentais, em vez de domínio dos elementos materiais. Na transmutação das vibrações mentais em outras, em vez de na mudança de uma espécie de metal em outro. Ou seja, eles esconderam assim, né? Como se estivesse transmutando metais, mas na verdade é a consciência. As lendas da pedra filosofal, que transforma qualquer metal em ouro, eram alegorias da filosofia hermética perfeitamente entendidas por todos os estudantes do verdadeiro hermetismo. Deixa eu corrigir aqui. Neste livro, cuja primeira lição é esta, convidamos os estudantes a examinar os preceitos tal como são expostos no Kybalion e explicados por nós, humildes estudantes desses preceitos que, apesar de termos o título de iniciados, somos simples estudantes aos pés de Hermes. É os 3 iniciados que fala aqui no Kybalion. O mestre. Nós lhes oferecemos muitos axiomas, máximas e preceitos do Kybalion, acompanhados de explicações e comentários, que cremos servir para tornar os seus preceitos mais compreensíveis aos estudantes modernos, principalmente porque o texto original é velado de propósito com termos obscuros, né? Ou seja, está falando que o conhecimento é velado, né, em código, por assim dizer, para não cair no entendimento de pessoas que não podem. Então, é basicamente isso. As máximas, os axiomas e preceitos originais do Kybalion são impressos em tipo diferente do tipo geral da nossa obra. Esperamos que os estudantes a quem oferecemos esta obra, no caso Kybalion, né, como possam tirar muito proveito do estudo das suas páginas, como tiraram outros que passaram antes pelo caminho do adeptado. Nos séculos decorridos, desde o tempo de Hermes Trismegisto, o mestre dos mestres, o 3 vezes grande, diz o Kybalion: em qualquer lugar que esteja, abre aspas, né? Em qualquer lugar que estejam os vestígios do mestre, os ouvidos daquele que estiverem preparado para receber o seu ensinamento se abrirão completamente. Abre aspas, fecha aspas, agora abre aspas novamente. Quando os ouvidos do discípulo estão preparados para ouvir, então vêm os lábios para os encher com sabedoria, fecha aspas, os dizeres que tem no Kybalion. Finalizando aqui a leitura, galera. De modo que, de acordo com o indicado, só dará atenção a este livro aquele que estiver uma preparação especial para receber os preceitos que ele transmite. Reciprocamente, quando o estudante estiver preparado para receber a verdade, também este livro lhe aparecerá. Esta é a lei, o princípio hermético da causa e efeito, no seu aspecto de lei de atração, levará os ouvidos para junto dos lábios e o livro para junto do discípulo. Assim são os átomos. Então essa foi a leitura do primeiro capítulo da introdução desse livro, o Kybalion. Nos próximos vídeos a gente vai adentrar nas 7 leis, uma a uma, e eu vou fazer a conexão com o nosso conhecimento aqui da escola. Para finalizar esse vídeo, que já está indo para quase 40 minutos, eu vou fazer uma ediçãozinha, provavelmente vai ficar menor. Eu só quero deixar bem claro que sim, as leis herméticas portam aí o conhecimento geral do todo, atemporal, só está codificado de uma forma temporal, né? Foi gerado um teatro para poder passar esse conceito e também propositalmente foi ocultado algumas coisas para que dificultasse o entendimento de pessoas inapropriadas, por assim dizer. Mas eu vou deixar na matéria também desse vídeo, é só clicar aí no fixado no topo, ou nos comentários, ou na descrição, que você vai ter acesso à matéria, que eu deixei várias referências, incluindo um vídeo bem curto do Mestre Bob, onde ele reafirma ali, né, e afirma que o hermetismo sim tem total conexão com o conhecimento que a gente passa na escola, o luciferianismo, só está traduzido de uma forma mais teatral, e por isso eu vou fazer aqui as conexões, né, passar os conceitos necessários para que a galera expanda e procure entender melhor, leia o livro Lúcifer, onde a verdade é a lei.
Então, por hoje eu acho que é isso. Só quero reforçar que o conhecimento hermético sim porta o conhecimento geral da existência, só está binarizado de uma forma bem teatral, não por coincidência. A gente sabe bem que não existe coincidência onde tudo coincide, então não por coincidência que são 7 leis e não mais que isso, que são as mesmas 7 cores da luz, que lançada ao prisma gera 7 cores do arco-íris, com suas terciárias formam 12, assim como 7 notas da música, tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Quando você pega o semi, você vai ter mais 5 intervalos, então você tem 12. Com essas mesmas 12 notas, 7 barras, 12 notas, você pode compor qualquer música que exista, desde um funk, um punk, uma música simples, a uma sinfonia de Beethoven, Sebastian Bach, e assim sucessivamente. Você tem o infinito ali para criar nesse universo musical. Assim também são nossos 7 chakras internos, nossos 7 corpos, fazendo leitura das 7 camadas do átomo. Então, mais uma vez, entre na matéria, vai ter um vídeo que eu coloquei lá, né, explicações sobre o átomo, que você só pode ver na escola, vai explicar sobre as camadas com vídeo ilustrativo, e outras coisas mais ali que vai ser de grande importância, né, de grande relevância para a vida de quem se permitir estudar e entender. Então por hoje é isso aí, galera. Eu acho que esse vídeo ficou um pouco maçante, que eu mais li que expliquei, mas é importante sim para quem é novo aqui. E aguardem os próximos vídeos, que a gente vai estudar as 7 leis. Então, por hoje é isso, eu agradeço a participação de todos. Se você assistiu até aqui, não deixe de deixar o seu like para ajudar a propagar. Se inscreva também no canal, também para ajudar a propagar. Mande para outras pessoas e confira aqui todos os dias. Não prometo que terá vídeo todos os dias, porque também tem um fluxo, tem a vontade de Deus e a vontade dele prevalece sobre todas as coisas. Mas na medida das minhas possibilidades e do meu intuito, eu vou gravar todos os dias, talvez de segunda a sexta, e final de semana não tem vídeo. Ou talvez não, só fiquem ligados que todo dia por volta das 11 horas vai ter vídeo novo aqui no canal. E também não deixe de visitar nosso portal, conferir conteúdos, tem muita coisa interessante lá que vai te ajudar a expandir muito a sua consciência. Você vai dar saltos quânticos de percepção. Então é isso aí, galera, fique com Deus, luz para nós, e acompanhe os próximos capítulos dessa série.